Finalmente a série Y, O Último Homem, estreou depois de muitas idas e vindas, muitas notícias, muita produção turbulenta. A série chegou e eu estava muito ansioso por ela, pois se trata de um dos meus quadrinhos favoritos, de uma das melhores séries da Vertigo de todos os tempos. Eu sou completamente maluco por esse trabalho, tive a felicidade de trabalhar na edição que saiu aqui pela Panini Comics, então eu gosto muito, 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 e eu tava louco para assistir a série. Ela está sendo transmitida pelo Star Plus e hoje, nesse vídeo, vamos comentar aqui com vocês 5 motivos para ler e assistir Y, O Último Homem. Eita, Danielzinho, é isso aí, cara. Bacana a série, viu? O que você tá achando? Ela tá em curso ainda, né? Não terminou, a gente tá na metade dela, galera. Mas o que você tá achando, Danielzinho? Por enquanto eu tô gostando muito, Ale. Claro que toma bastante liberdade ali, não obedece exatamente o que o Brian K. Vaughan e a Pia Guerra fizeram aqui, mas tudo bem, cara. Funciona legal. Por enquanto, esses episódios iniciais dessa primeira temporada, eles foram muito satisfatórios e o suficiente para me manter ali bem entusiasmados com a próxima semana, né? Com o próximo episódio. Eu tô achando bem legal, bem honesto e mantém totalmente o clima da HQ pra mim. Eu tô achando bacaninha, cara. Eu acho que, sendo bem honesto, se essa série tivesse sido lançada há alguns anos atrás, ela seria de arrebentar a boca do balão. Hoje, eu tenho a sensação que o público já tá mais escolado. Tiveram coisas muito fenomenais que saíram aí nos últimos anos. Então, só pra exemplificar o que eu tô falando, é uma série com uma temática similar a The Walking Dead. E o começo do The Walking Dead arrepiou, né? Arrebentou, revolucionou a televisão. Então, o público que assistiu aquilo lá atrás fica sempre esperando que a sua expectativa seja atendida, digamos assim. E nem tudo é um estouro, nem tudo é um fenômeno. Mas as séries podem ser bem honestas, sim, que na minha opinião é o caso do Y. Então, eu tô gostando, eu acho que tem muito potencial para muitas tramas legais ali se desdobrarem a partir desta apresentação que eles estão fazendo nessa primeira temporada, sabe? Dá para perceber que toda a equipe ali está pensando mesmo numa série longa, com bastante temporada. Tanto é que começa bem diferente da HQ, né? Mostrando alguns dias antes do colapso mundial, no qual todas as criaturas com o cromossomo Y morrem ali, né? Mostra um pouco antes e tal, e eles estão cozinhando outros núcleos ali, estendendo muita coisa justamente para isso, né? Para fazer uma série com bastante temporada. Dá para perceber isso sim. Mas enfim, eu tô curtindo muito, por enquanto eu tô achando uma produção muito bem feita, tirando o Ampersand, o macaquinho ali de CGI. Ah, não, cara. Isso tá difícil de engolir, né, Alexandre? É um ponto. Meu, por que, cara? Até Friends tinha um macaco de verdade, bicho. Friends, que era um sitcom. Põe um diabo de um macaco lá, cara. Exatamente, porra, cara. Mano. Isso é uma coisa que eu não gostei nada. Sempre dá uma estranheza assim quando ele aparece. E é um elemento super importante para a história como um todo, né? Mas, dependendo do resultado desse vídeo aqui, que é para comentar esses 5 motivos para vocês darem uma chance a Y, tanto o quadrinho quanto a série. Se vocês gostarem muito desse vídeo aqui, deixarem bastante joinha, a gente volta, quem sabe, para comentar no final da temporada, porque rende muita coisa legal para discutir e a gente pode falar um pouquinho mais a fundo da série depois de concluir, né, essa primeira parte dela aí. Bom, vamos aos motivos então. Sendo o primeiro deles que Y é uma das melhores séries do selo Vertigo. Isso não é pouca coisa. Esse selo é maravilhoso. Já teve até alguns especiais aqui no canal, tanto em podcast quanto em vídeo, né? Já contamos a história desse selo sensacional e Y se mantém ali, assim, entre as melhores coisas que já foram feitas tranquilamente. Concordo total, Danielzinho. Tá lá na linha do Preacher, do Transmetropolitan, do Scalpo, do Sem Balas. Sem Balas, HQ incrível mesmo. E assim, eu disse que eu tô achando a série bacana, a HQ é espetacular. Então tem que dar uma chance para essa HQ. Ela saiu entre 2002 e 2008, né? Foram 60 edições publicadas originalmente, contando a história do Yorick Brown, do seu macaco Ampersand e de um mundo repleto de mulheres onde não tem mais nenhum homem. Exatamente. Após sobreviver a esse misterioso e catastrófico incidente, o Yorick parte ali numa jornada para descobrir mais sobre o que aconteceu no mundo, né? E sobreviver também, né? E nessa sociedade em colapso, as mulheres têm que lidar emocional e politicamente com a repentina perda de
todas as criaturas do sexo masculino. É algo assim bem catastrófico que realmente muda toda a estrutura mundial, toda a estrutura social aí, né? E a jornada do Yorick, claro, não vai ser nada fácil, mas ele é mais esperto do que aparenta e vai ser auxiliado ali por duas personagens maravilhosas, que é a Agente 355 e a Doutora Ellison Mann. É isso aí, Danielzinho. Y é uma história complexa, ela é muito bem elaborada. Os personagens são tremendamente bem desenvolvidos, mantém o clima de mistério do começo ao fim, o leitor fica realmente preso. Os personagens que aparecem, a Agente 355, ela é espetacular. E na série de TV eu gostei muito dela também, mas na série de quadrinhos ela manda muitíssimo bem. E digo mais, o mestre do terror Stephen King declarou certa vez que foi o melhor quadrinho que ele já leu na vida. Ale, as aspas desse primeiro volume em capa dura aqui da Panini, na capa aqui, ó, tá aqui, Stephen King, a melhor graphic novel que já li. Meu Deus, isso é muito grandioso, né? E Y The Last Man foi publicado aqui no Brasil pela Panini, como eu acabei de comentar, originalmente em 10 encadernados capa cartão entre 2009 e 2012, e depois a Panini relançou em 5 edições capa dura entre 2015 e 2019, e eu acredito que essas edições ainda estão disponíveis aí para vocês comprarem. E a gente recomenda muito, 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 muito. Eu tinha o capa cartão, Danielzinho, obviamente a gente trabalhava nessa época, ganhamos e tal, mas eu acabei me desfazendo do capa cartão e ficando só com os capa dura. Eu acho que vale muito a pena. Essa edição capa dura tá bonitaça e muito caprichada, cara. Eu não consigo fazer isso, Alexandre. Eu fiquei com as duas versões porque tem meu nome nelas, né? Na edição capa cartão eu fui o editor assistente ali de todas elas, né? Então tem um carinho muito especial por essa série, também por ter sido uma oportunidade ali de trabalhar um pouquinho, mexer um pouquinho no texto ali, ajudar na tradução e tal. Então foi uma experiência super legal. E aí eu guardei essas duas versões aí, né? E Y é uma maravilha por conta do roteirista Brian K. Vaughan e da desenhista Pia Guerra, os co-criadores ali desta maravilha, e esse é justamente o nosso segundo motivo para você dar uma chance para Y. Os envolvidos, eles são muito, muito bons. O Brian K. Vaughan é um dos roteiristas de quadrinhos assim mais aclamados dos últimos anos. Ele começou a escrever histórias curtas para Marvel e para DC lá em 97 e desde então ele tem feito coisas magistrais. Além de Y e seu currículo, que já colocaria ele ali como um dos principais roteiristas do mundo depois, né, pós anos 2000 aí, ele tem coisas assim impressionantes. Por exemplo, Fugitivos, uma série para Marvel que ele começou a fazer em 2003, fez um arco... que também ganhou série de televisão, hein? Também ganhou série de televisão, bem lembrado. Ele fez ali um arco de 18 edições. Depois ele fez Leões de Bagdá, uma graphic novel sensacional também para o selo Vertigo. Excepcional, cara, excepcional. Graphic novel de 2006, saiu capa cartão, depois a Panini lançou em capa dura. Incrível isso daí. Eu amo Leões de Bagdá. Ele também fez Doutor Estranho, O Juramento, uma excelente história do Doutor Estranho. Se você não conhece nada do personagem, se interessou por conta dele ali nos filmes da Marvel, procure O Juramento. É muito legal. Ele lançou em 2007. Depois ele fez Ex Machina, também uma série estupenda. Ele lançou pelo selo Wildstorm, né, da DC Comics, entre 2004 e 2010. Fez 50 edições. Também foi lançado em capa cartão e agora em capa dura pela Panini. Na sequência, ele fez Saga para Image Comics, quadrinho espetacular. Nos meus melhores do ano, acho que ano retrasado, eu coloquei Saga lá, porque é assim, maravilhoso demais. E lá na Image saiu entre 2012 e 2018 e 54 edições. Depois ele já, no meio do Saga, ele começou a desenvolver Paper Girls, também para Image, que ele fez de 2015 a 2019 em 30 edições. Pessoal, essas séries todas que a gente citou aqui, elas são excelentes. São assim, um padrão altíssimo mesmo. Ele sempre se alia ali a grandes desenhistas, né? Porque ele não tem muito talento ali desenhando, pelo menos eu nunca vi nenhum rabisco dele, mas ele sempre se alia aos melhores desenhistas possíveis para contar histórias maravilhosas. E ele não tem medo de sagas grandes. Pô, Y tem 60 edições, Saga tem 54, então ele está disposto mesmo a desenvolver grandes histórias aí. E ele faz isso muitíssimo bem. Tanto é que ele acabou chamando a atenção de produtores da televisão. Ele foi convidado pelo Damon Lindelof
para participar de Lost. Ele foi o roteirista e depois ele foi produtor das temporadas 3 e 5 de Lost. E o Damon Lindelof só conheceu o Brian K. Vaughan por conta do Y. Ele adorou, falou, putz, esse cara é sensacional, vamos chamar ele para trabalhar em Lost. Então olha só que curiosidade bacana, né? Depois isso abriu outras portas para ele, inclusive ele foi roteirista e produtor executivo de Under the Dome, a série de TV baseada na obra do Stephen King. Olha só. O Danielzinho, e a parceira dele, a Pia Guerra, ela é uma desenhista de mão cheia, cara. E ela é importantíssima pro projeto, porque o Y não é qualquer projeto, né? Você tá falando de um mundo só de mulheres e você precisa de uma visão feminina para tornar aquela história verossímil, para tornar aquela história bacana, correta. Sem a Pia Guerra, Y não seria o que é, cara. Vamos ser sinceros aí. Concordo plenamente, cara. Uma perspectiva feminina, assim, absolutamente necessária para um projeto desse, né? E ela tem muita experiência, cara. Embora Y tenha sido o primeiro grande projeto dela na Vertigo, ela já tinha trabalhado para a indústria de videogames, ela fazendo manuais de jogos, fazendo storyboards. Ela já tinha lançado alguns quadrinhos de forma independente. Então ela era uma artista que já tinha certa bagagem quando começou a fazer o Y. Em 2005, ela desenhou uma edição do Homem-Aranha. Ela fez a Marvel Spider-Man Limited. Na sequência, fez alguns quadrinhos do Doctor Who. Sim, ela fez uma série do Doctor Who chamada The Forgotten. E ela também fez alguns números de Torchwood, que Torchwood é um derivado do Doctor Who, né? Ela fez algumas coisas ali também. E ela escreveu, olha só, ela não é só uma boa desenhista, ela também roteirizou 2 edições dos quadrinhos dos Simpsons. Claro, né? Ela é uma excelente desenhista, ela foi chamada diversas ocasiões ali pela Marvel, pela DC para fazer algumas capas. Só que ela diz, né, que ela nunca mais vai encarar um quadrinho como o Y, que exigia dela páginas e páginas mensalmente ali, né? Durante muitos anos ela ficou totalmente dedicada ao Y e aquilo, assim, sugou muito da vida dela. São aqueles prazos massacrantes, né, Danielzinho? Tem que cumprir prazo atrás de prazo. Exigência do quadrinho mensal é complicadíssimo. Só que ela migrou para um campo interessante agora, porque ela está atuando como cartunista. Olha só que loucura, que legal isso. Cartunista mandando muitíssimo bem. Várias de suas charges já foram publicadas pelo Washington Post, pelo New Yorker e, claro, né, ela mantém publicando regularmente nas mídias sociais. Parte desse material foi compilado num livro da Image Comics chamado Me, The People. Então ela ganhou esse destaque também como chargista, né? Falando sempre de coisas muito importantes pro momento ali. E é bem diferente fazer charge, fazer cartoon, de fazer quadrinhos, né? Então ela domina muito bem essas duas coisas e tem ganhado um destaque cada vez maior nesse sentido. Tá vendo? São 2 pessoas incríveis fazendo uma série linda com uma temática muito imaginativa. Não deu errado. Y é sensacional, a gente reitera aqui. E Danielzinho, já que estamos falando de pessoas que têm diversas capacidades e competências, chega o nosso Momento Alura de hoje. Aê! O Momento Alura deste vídeo, galera. Como Que você já delícia. sabe, a Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil, com cursos super focados, em que você estuda rápido e consegue adquirir novas habilidades a cada novo curso. A Alura é uma coisa maravilhosa na nossa vida e na vida de todo mundo que já se matriculou. É uma grande parceira aqui do canal Pipoca e Nanquim e é, acima de tudo, uma escola de verdade. Os cursos são todos feitos e aprovados pela Alura e você tem acompanhamento dos professores da escola. Tem curso de programação, de marketing, gestão, design e muitos outros que vão fazer a diferença no seu currículo e com uma matrícula você tem acesso a todos eles. A cada nova habilidade adquirida, você aumenta e muito suas chances de entrar no mercado de trabalho e dar um upgrade na sua carreira. Aqui na descrição vocês vão encontrar o link alura.com.br/promocal/pipoca e nanquim e vão ter acesso a histórias reais de gente que avançou na carreira graças aos cursos da Alura. E também tem um desconto especial para você de 10% off. Olha só que maravilha, pode ser aquela mudança, aquela guinada na sua vida. Então dê uma olhada aí no link e conheça a Alura. Muito obrigado, Alura! E agora vamos para o nosso terceiro motivo para conhecer Y, a série de TV e o quadrinho. Falamos sobre a importância da HQ, falamos sobre os criadores, vamos falar um pouquinho sobre os ótimos personagens e o elenco
espetacularmente bem escolhido da série, Danielzinho. Sim, Alexandre, o Brian K. Vaughan é um especialista em criar personagens cativantes, críveis e identificáveis. Ele faz isso muito bem em qualquer um de seus trabalhos. E boa parte do charme de Y reside nos seus seres humanos, né? Nos seus protagonistas. O Yorick, por exemplo, é um protagonista sensacional, excelente mesmo, cara. Ele tem um passado muito interessante que dá estofo ali para muitas das ações dele na trama. Ele é muito bem-humorado, tem um puta do conhecimento de cultura pop, sacadas assim sensacionais para escapar das situações mais inusitadas, né? Lembrando, ele era um escapista, ele era um artista de fuga no passado, antes do colapso, né? E você rapidamente fica interessado por ele ali e na jornada que ele tem pela frente, né? Pô, de repente, esse cara super interessante virou o último homem da Terra. Mas ele não é isento de defeitos não, viu, Danielzinho? E isso é o bacana do personagem, porque ele também consegue ser bastante irritante em alguns momentos, nas decisões que ele toma, nas posturas que ele toma, mas de uma forma muito sagaz, na minha opinião, o Brian K. Vaughan coloca ele sendo irritante na medida certa. Ele em vários momentos, ele é um banana, cara. Você fala, esse cara é um banana. E é justamente esse o charme da série, ter esse personagem meio bananão, saca? Sendo naquele momento, o homem mais importante do mundo, já que ele foi o único que restou. Perfeitamente, Ale. Eu acho isso maravilhoso. O personagem, ele é legal por isso, né? Ele tem as suas virtudes e seus defeitos e ele é extremamente humano, né? Esse fator identificável é super importante no caso do Yorick. Mas a série vai muito além dele. Nessas 60 edições aí, tem personagens maravilhosos, cada vez aumentando mais esse elenco, com destaque, claro, para as duas que a gente já comentou aqui, que é a Agente 355, que ela tem aquelas habilidades surpreendentes que vão sendo reveladas ao longo da série, ela vai ficando cada vez mais fodona mesmo, e tem a Doutora Mann, que é a geneticista ali, e peça fundamental para entenderem o colapso, qual que foi o motivo ali das criaturas com o cromossomo Y desaparecerem da face da Terra. A dinâmica entre a Agente 355 e o Yorick dá uma graça total para as edições, porque a própria Agente 355 não se conforma com várias das posturas que o Yorick toma. E isso daí vai ficando muito claro, ela vai falando com ele e vai criando vários momentos de choque. E você, às vezes, pende para um, às vezes pende para o outro, porque ela é muito casca-grossa mesmo, né? Até além da conta, digamos assim. Mas ela precisa ser, eu adoro essa personagem. E considerando todos esses personagens aí de papel tão maravilhosos, a série de TV não poderia falhar na escolha do elenco, né? Felizmente, esse é um dos pontos fortes da produção. O Yorick é interpretado pelo Ben Schnetzer, é aquilo, ele é bem irritante no começo, né? Não é tão bem humorado quanto aqui no início dos quadrinhos, mas é bem condizente com o que a série quer mostrar ali. E ele tem ficado cada vez mais interessante com o decorrer da temporada. Tem tudo para ele se transformar definitivamente no personagem que a gente aprendeu a amar aqui nas páginas dos quadrinhos. Quem vive a Agente 355 é a ótima Ashley Romans, que tá perfeita no papel. Que escalação impecável, Ale. E a Doutora Mann é encarnada pela atriz Diana Bang, também muitíssimo bem, muitíssimo à vontade ali. Mas, Danielzinho, coroando esse elenco aí, vem a excepcional Diane Lane. Inclusive, ela ganha crédito em cima de todo mundo na abertura da série, né? Ela faz o papel da senadora Jennifer Brown, que é a mãe do Yorick, e a Diane Lane é um monstro, né? Ela é incrível, amo ela. A gente falou sobre ela há pouco tempo, inclusive, no primeiro papel dela, que foi no filme lá The Outsiders, quando a gente comentou o livro. Lá ela estava novinha de tudo, e de lá pra cá ela teve uma ascensão meteórica em Hollywood. Ela tem muito carisma mesmo. Ela emprega lá uma força para o papel, uma credibilidade. Olha, amo ela nesse papel. O papel é muito importante, né? Afinal de contas, logo no primeiro episódio ali, ela vira presidente dos Estados Unidos, né? De uma hora para outra. Olha a responsa que ela tem ali. E boa parte dos primeiros episódios, depois do quinto e sexto, esse núcleo, o núcleo vai desdobrando, assim. Mas boa parte do início da série é focada nela, na Casa Branca, nessa parte política mesmo, né? Então ela é muito importante, uma escolha também fantástica por elenco aí. Completando, temos a Olivia Trilby, que interpreta a irmã do protagonista, né? A Hero. A personagem que eu menos gosto, viu? Por enquanto ela também, é chata, cara. Por enquanto eu também não tô morrendo de amores por ela, não, eu confesso, Ale. Além delas, tem a Juliana
Canfield interpretando a Beth, que faz a namorada do Yorick. E completando os destaques do elenco, temos o Elliot Fletcher como Sam Jordan, um personagem interessantíssimo ali e muito pertinente para as discussões da série, pois ele é um homem trans vivendo nesse mundo completamente diferente. E com isso, vamos para o quarto motivo para você ler e assistir Y, que é as discussões levantadas pela HQ. Em linhas bem gerais, Y explora temas como gênero, raça, política e sobrevivência, né? Afinal de contas, estamos falando ali de uma premissa que trata da morte de cerca de metade da população mundial. A sociedade totalmente à beira do colapso, assim, né? Para evitar o pior, as mulheres precisam ocupar agora todas as funções que anteriormente eram preenchidas de forma majoritária pelos homens. E utilizando essa base, o Brian K. Vaughan e a Pia Guerra conseguem discorrer acerca de vários assuntos pertinentes, vários assuntos importantes. Um dos destaques ali é que eles conseguem apresentar muitos aspectos e visões sobre a adaptação das mulheres nesse novo panorama. Tem muita discussão mesmo, né? Eles dão muitas vozes ali diferentes para fazer uma discussão mais interessante, né? Por exemplo, um dos destaques do quadrinho é o grupo Filhas das Amazonas, que alegam que o mundo do patriarcado acabou por conta de uma bênção divina. Então elas ficam passeando por aí, destruindo qualquer coisa que lembra os homens. Elas ficam destruindo, tipo, laboratórios de espermas congelado para nunca mais voltar nenhum homem e tal. Elas têm essa coisa de eliminar qualquer resquício masculino da sociedade mesmo. Claro que elas vão ser uma das maiores ameaças pro Yorick e pro Ampersand. Só que é aquilo, elas pegaram algo e levaram à enésima potência. E nem todo mundo concorda com as Filhas das Amazonas. Elas são vistas ali como extremistas, né? Exatamente, Danielzinho. Elas são extremistas total. Elas não são só vistas como extremistas, elas são extremistas. E aí a gente tem um comentário interessante, porque o extremismo existe hoje no nosso mundo real, né? A gente viu recentemente as coisas que aconteceram com o Talibã voltando ao poder e as coisas que podem acontecer ainda. Aqueles caras são extremistas. Elas eram extremistas na história. E aí o que nós temos é algo que o Brian K. Vaughan e a Pia Guerra estão falando, que dialoga diretamente com a condição humana, com a condição do ser humano, mais do que qualquer gênero, né? Se você está numa situação dessas, você vai encontrar pessoas que vão ser extremistas e elas vão tentar dar voz ao extremismo delas de qualquer maneira que elas achem viável. No caso delas aí, elas vão lá quebrar os bancos de esperma, elas vão fazer mais um monte de outras coisas. Exatamente, Ale. E eles apresentam sempre essas visões diferentes, né? Muitas possibilidades, né? Eu acho muito criativo isso, né? Porque basicamente eles estão refletindo ali sobre a queda de toda uma sociedade definida pelo binarismo de gênero, né? E sempre com personagens multifacetados, essa pluralidade de visões e ampliando muito as discussões ali e o tema, assim, de uma maneira muito natural, muito interessante, né, Lê? O Y nunca soa, sei lá, panfletário, nunca soa gratuito, assim, vamos falar disso porque tá no hype ou qualquer coisa dessas. É sempre muito natural, muito condizente com a trama ali. Eu acho impecável nesse aspecto. Concordo, Danielzinho. E agora vamos para o nosso quinto item, o quinto motivo, que é justamente as discussões que a série propõe. Porque Y, os quadrinhos, foi escrito 20 anos atrás. E as coisas mudaram de lá para cá no mundo. Então a showrunner, a Elysa Clark, decidiu atualizar várias questões para tornar a série de TV ainda mais pertinente para esses tempos em que vivemos. Sim, isso é muito importante, Ale. A Elysa Clark, ela é uma produtora de mão cheia, ela foi produtora da série Animal Kingdom, ela foi roteirista de The Killing e ela sabe o que está fazendo, sabe? Ela e toda a produção está plenamente ciente de que a série agora de 2021 precisa sim atualizar algumas discussões do quadrinho, né? Como você comentou, lançado em 2002, né? Faz quase 20 anos, muita coisa mudou. Essas discussões todas, elas ganharam outro nível ali, né? Outro escopo nessas últimas décadas. E eles estão mesmo, assim, eles estão respeitando o que está nos quadrinhos, só que fazendo essa bem-vinda atualização aí. E a Elysa, ela falou em algumas entrevistas que a graça de Y é inverter a ideia tradicional de gênero mesmo. Por exemplo, você tem o Yorick, né, que a gente acabou de comentar. Ele era um escapista, fracassado, falido, formado em literatura, extremamente apaixonado pela namorada, de compleição física bem mirrada ali, sem experiência em combate ou qualquer coisa do tipo. Ou seja, totalmente fora dos padrões
padrões do que a gente espera de um herói, né, vamos dizer. E no espaço de um dia, ele se torna o homem mais importante do mundo. Já em compensação, a Agente 355 é uma mulher muito poderosa, muito forte, muito preparada para o que der e vier, né? Já dá uma invertida nessa ideia tradicional de alguns arquétipos aí da série de TV, dos quadrinhos e tal, né? Danielzinho, eu diria que desde lá do cinema mudo, desde muito antes, na verdade, mas falando particularmente de cinema e de TV, você tem uma ideia qual? Que é uma mocinha que é protegida pelo herói. Então a mocinha é frágil, a mocinha tá sempre em perigo, a mocinha troca os pés pelas mãos e o herói tem que estar lá para salvar ela das situações mais escabrosas. A Elisa promove, a série faz isso, a Elisa conclui muito bem, ela promove essa inversão de gênero. Então o Iori passa o papel da donzela, que está trocando os pés pelas mãos e está sendo protegido pela Agente 355, que é a casca grossa, que é durona, que é a heroína da história, que vai lá, que dá porrada quando precisa. E isso nos leva automaticamente a uma reflexão também, porque é uma inversão, continua sendo um clichê, mas ao inverter o clichê, faz a gente pensar a respeito desse clichê, de por que o clichê surgiu originalmente. E a nossa sociedade, as mudanças que a sociedade sofreram, nos permite fazer essa reflexão. Então é muito bacana isso tudo. Perfeito, Ale. E a série, como a gente comentou, tem personagens trans que não apareceram assim muito aqui nos quadrinhos, né? Mas na série televisiva eles têm muito destaque. E sobre isso a Elisa Clarke comentou, ó, eu separei umas aspas aqui que define bem a visão dela para essa adaptação, né? Gênero é uma coisa diversa e cromossomos não são a mesma coisa que gênero. No mundo da série, todos os mamíferos com o cromossomo Y morreram. Isso inclui muitas mulheres, muitas pessoas não binárias, muitas pessoas intersexo. Estamos fazendo uma série que afirma que mulheres trans são mulheres, que homens trans são homens, que pessoas não binárias são não binárias. É muito legal ver uma série assim, de uma produção dessa envergadura, do Star Plus e tal, tocando nesses assuntos de uma maneira muito cuidadosa, muito apurada e muito condizente com os dias de hoje, cara. Perfeito, Danielzinho. E tem mais uma questão importantíssima. Se essa série tivesse sido feita 5 anos atrás, ela teria outro viés com certeza. No sentido político, porque tendo vindo no esteio da era Trump, ela se propõe a discutir mais várias coisas também, cara. Quando a gente tá falando ali daquele núcleo presidencial, o núcleo da Casa Branca, tem sim muita discussão da era Trump e suas consequências, né? Tem bastante disso abordado na série. E outro fator muito importante dessa adaptação de Y é o momento no qual ela está sendo lançada, claro, né? Após a pandemia de Covid-19, na qual perdemos aí 4 milhões e meio de pessoas, possivelmente muito mais do que isso, né? Mas os números oficiais dizem aí que é um pouco mais de 4 milhões e meio. Uma tragédia assim imensurável, né? Que dá novos significados e contornos para a premissa da série. Você tem uma série que trata da morte de metade da população e é uma sociedade tentando se reerguer. Isso vindo depois da pandemia é um negócio que faz a gente pensar muito, né? Com certeza, Danielzinho. Galera, e é isso. Então, no final das contas, Y, o quadrinho é espetacular, merece estar na sua coleção, merece ser conhecido. A série também é bastante honesta, não é o supra-sumo do supra-sumo que está sendo produzido no momento, mas vale a pena assistir, tem discussões interessantes, tem uma produção caprichadíssima, tirando aquele diabo daquele macaco digital. É fogo. Mas a produção é bacana, a criação de mundo deles, o mundo deteriorado que está acontecendo, é cadáver para tudo quanto é lado, a série não se poupa nesse sentido, mas ao mesmo tempo não é uma série que vai te levar sei lá, a causar asco ou coisa assim, é uma série que pode ser assistida por todo mundo. Enfim, bastante bacana, né, Danielzinho? Eu tenho curtido demais acompanhar semanalmente esses episódios aí, Ale. Mas diga também nos comentários o que vocês estão achando da adaptação de Y, o Último Homem. Os nossos motivos estão dados. É isso. Obrigado, Ale. Obrigado, galera. Lembrando que temos vídeo aqui no canal toda quarta, sexta e domingo, fora uma programação paralela com lives e muitas outras atrações rolando não só aqui, como nas nossas mídias sociais também. Fica o convite para vocês nos seguirem então no Instagram, no Twitter, no Facebook e trocar uma ideia com a gente. É isso. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Valeu.